Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, nós vamos ler os versos 32 e 33. Lucas 17, 32 e 33. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Amém. É sempre bom começar um ano novo com a lembrança de que neste mundo nós estamos apenas de passagem, meu povo. Entra ano e sai ano, o que não se pode esquecer é que nós estamos aqui apenas de partida. Nossa pátria não é aqui, nosso lugar não é este. Nós não pertencemos a este mundo. Só que partir deste mundo para o mundo além não é fácil. Aliás, partir não é fácil para a maioria das pessoas. Deixar para trás as coisas que se ama é muito doloroso. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, vocês conhecem? Grande poeta do Nordeste brasileiro, ele cantou um forró, um baião, composto por um homem chamado Patativa do Assaré. Patativa do Assaré. A letra desta música capta muito bem a dor de quem tem que partir contra a vontade. Eu cresci com meu tio Paulinho, irmão do meu pai, irmão mais velho dele. A gente ia para o rio pescar ou para as fazendas aqui do interior de Goiás, num Fusca que ele tinha. E naquele tempo ouvia-se música naquele toca-fita de gaveta que você colocava. E quando você saía do carro, você tirava e guardava, porque senão roubavam aquela gaveta, aquele toca-fitas. E o que ele mais ouvia era Luiz Gonzaga. Eu cresci ouvindo alguns dos seus baiãos. Essa música em especial se chama A Triste Partida. E eu quero que você preste atenção na letra. Eu não vou cantar baião, mas eu vou ler a letra deste poema, porque é um poema, e mostra para nós a dor de quem precisa migrar do Nordeste brasileiro para o Sul ou para o Sudeste do Brasil, em função da seca no Nordeste. É um extenso poema e ao longo, na metade dele em diante, diz assim a poesia. Agora pensando, ele segue outra tria, chamando a família, começa a dizer, meu Deus, eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa está feia, por terras alheias, nós vamos vagar. Meu Deus, se o nosso destino não for tão mesquinho, cai para o mesmo cantinho, nós torna a voltar. E vende seu burro, jumento e o cavalo, e até mesmo o galo, venderam também. Meu Deus, pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro, lhe compra o que tem. Em um caminhão, ele joga a família, chegou o triste dia, já vai viajar. Meu Deus, a seca terrível que tudo devora, lhe bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Meu Deus, aquele nortista, partido de pena, de longe acena, adeus meu lugar. No dia seguinte, já tudo enfadado e o carro embalado, veloz a correr, meu Deus, tão triste coitado, falando saudoso, seu filho choroso
exclama a dizer, de pena e saudade. Papai, sei que morro, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Meu Deus, já outro pergunta, mãezinha, e meu gato, com fome, sem trato, Mimi vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo, mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô, meu Deus, meu pé de roseira, coitado, ele seca, e minha boneca também lá ficou. E assim vão deixando, com choro e gemido, do berço querido, céu lindo azul, meu Deus, o pai pesaroso, nos filhos pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Ai, 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 ai. Gente, partir contra a vontade é muito triste. Especialmente quando se deixa para trás coisas que tanto amamos. Coisas e lugares e pessoas especiais. O texto que nós lemos sobre a esposa de Ló está inserido no contexto em que Jesus narra sobre a iminente chegada do Filho do Homem. A vinda de Cristo vai marcar definitivamente a nossa partida deste mundo. A vinda de Cristo vai marcar a partida dos filhos de Deus desta terra. Com a vinda do Filho do Homem, com a chegada de Jesus, muitos vão se alegrar. Outros, a exemplo da esposa de Ló, vão ficar desesperados, porque eles amam mais a própria vida, eles amam mais a este mundo do que ao Senhor que veio buscá-los. É por isso que Jesus, no meio desse sermão sobre a segunda vinda, ele fala o que ele disse, e eu repito: lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida a perderá, e quem abrir mão de sua vida a salvará. Eu quero começar a reflexão nesse texto fazendo uma pergunta. Por que o povo de Deus precisa tanto de advertências duras como essa, por exemplo, acerca da segunda vinda de Jesus? Por que Jesus nos faria lembrar do que aconteceu à esposa de Ló? Em primeiro lugar, a gente olha para o contexto desta passagem, a gente descobre que é por causa da facilidade com que nós nos distraímos daquilo que é essencial. Pare e pense por um instante, hoje ainda é 1º de janeiro de 2017. Pode ser que eu não chegue até o dia 31 de dezembro. Pode ser que alguém ou alguns de nós não cheguem ao final deste ano. A verdade é que o fim se aproxima para todos nós. A hora de partir é uma realidade cada vez maior para cada um de nós, mas por que a gente se distrai desta verdade absoluta? Por que a gente perde isso de vistas? Leia comigo Lucas 17, a partir do verso 26. Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina. A rotina nos distrai. Rotina de comidas, banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Veja como é fácil para nós nos distrairmos. Veja como é fácil para nós nos vermos envolvidos com os afazeres diários, comendo e bebendo, sem necessariamente estar fazendo isso em pecado. Comprando, vendendo, trabalhando, cultivando, construindo. A rotina da vida, os afazeres diários, eles têm o poder de nos fazer distrair com facilidade
daquilo que é a maior realidade das nossas vidas. O Senhor está vindo. Ou pode ser que a gente parta dessa vida antes dele chegar. Mas o texto também nos mostra que além da facilidade com que a gente se distrai, a gente também desconsidera a advertência de Deus sobre o juízo final. Lucas 17, no verso 27, diz que naqueles dias o povo seguia a sua rotina. Verso 29, até o dia em que Ló deixou Sodoma, então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Assim como nos dias de Noé, nós, como a maioria, desconsideramos a advertência de Deus, de que um fim se aproxima, de que o juízo é iminente. Assim como nos dias de Ló, a gente vai seguindo a vida como sempre foi, até que chega o julgamento sobre Sodoma. A gente se distrai com facilidade, a gente desconsidera a advertência de Deus, mas em terceiro lugar, a gente despreza a salvação que é oferecida. Lucas 17 fala que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, no verso 27. No verso 30 diz que tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado, ou seja, a oportunidade de salvação é estendida a todos. O convite é feito diariamente, a cruz é apresentada, o evangelho é apresentado, a vida cristã é apresentada, mas as pessoas seguem a vida como sempre foi e ignoram a salvação de Jesus. Então a distração com essas coisas da vida, coisas tantas vezes legítimas como casar, comprar, vender, cultivar, construir, comer, beber, coisas não necessariamente pecaminosas, mas que têm grande poder de distração. Grande poder de distração. A desconsideração que nós temos pela palavra de Deus, o desprezo do nosso coração para com o juízo divino, tudo isso, sabe o que vai acontecendo no coração da gente? A gente vai se endurecendo, e a gente pode se tornar um daqueles que zombam. Olha o que Pedro falou dessa gente, 2 de Pedro 3, veja comigo, como é sério quando a gente se distrai, quando a gente desconsidera o que a Bíblia diz, quando a gente despreza o juízo divino, quando a gente segue a vida comendo, bebendo, casando, pegando, ficando, e se esquece do que de fato é real. Olha o que diz o texto. Amados, 2 de Pedro 3:1, amados, esta é a minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. 2 cartas e o objetivo era o mesmo: refrescar a memória sobre aquilo que realmente importa. Pedro está dizendo para nós que nós somos naturalmente propensos, inclinados a nos esquecermos do que realmente importa. Nosso coração é naturalmente inclinado a não pensar com clareza, diz o texto. A termos a mente e o coração encantados com as coisas boas até dessa vida, mas que se não tomarmos cuidado, tornam-se nossos deuses, nossos ídolos, nossos maiores prazeres, e Deus começa a vir em segundo, em terceiro, em último lugar. Pedro continua, verso 2, quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria?
Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Pedro diz que eles querem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus. Eles se esquecem que Deus criou os céus, a terra, fez tudo surgir em meio às águas, depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio, e pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Pedro quer nos lembrar, Pedro quer nos alertar. Pedro está dizendo: não se distraiam, não desconsiderem as Escrituras, não desprezem o julgamento de Deus, porque se você fizer isso, você vai se tornar como uma dessas pessoas que zombam e que escarnecem de Deus e de seu povo. Em qualquer um que nos ameaça nesse sentido, e a gente às vezes é cercado de gente assim, nos círculos de amizade que temos, até entre familiares. Vai tudo bem até o momento em que você os alerta sobre o dia do juízo. Vai tudo bem até o momento em que você lhes apresenta o Evangelho. E aí de repente eles zombam, eles se escarnecem. A minha oração é que em 2017, nós não nos esqueçamos da mulher de Ló. Jesus quer que a gente passe pela vida lembrando da mulher de Ló. Por quê? Porque se nós nos esquecermos do que aconteceu com a mulher de Ló, a gente vai poder padecer da mesma tristeza que ela na hora de partir. Então a pergunta hoje à noite é: o que há sobre a esposa de Ló que jamais devemos esquecer? Por que nós temos que nos lembrar da esposa de Ló? Em primeiro lugar, lembrar da esposa de Ló, porque sofre com a tristeza de partir. Sofre com a tristeza de partir quem despreza privilégios valiosos. A gente não tem como discernir com precisão de onde era a esposa de Ló, nós não sabemos. Quando Abraão e Ló saíram de Ur dos Caldeus, Ló ainda não era casado, ao que tudo indica. Por exemplo, Gênesis 13, versículo 1, cita que Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe junto com sua mulher e com tudo que possuíam. Ou seja, até aquele momento da vida de Ló, Ló ainda não tinha se casado. Porque se cita Sara, a mulher de Abrão, por que não cita a mulher de Ló? A primeira vez que a esposa de Ló é remotamente mencionada, está lá adiante na narrativa de Gênesis, depois de Ló e da família dele serem libertados de um cativeiro. Olha o que diz Gênesis 14:16. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Ao que tudo indica, a essa altura Ló já tinha sua mulher. Ló deve ter tomado como esposa para si uma das mulheres da planície, ou uma das filhas de Sodoma. Gênesis 13, verso 12. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Portanto, gente, se a nossa análise estiver correta, Ló deve ter tomado para si uma das filhas de Canaã, uma daquelas mulheres da cercania de Sodoma, uma daquelas mulheres perversas que viviam pecando contra o Deus de Abraão. Agora,
Apesar da mulher de Ló ter vindo dessa cultura pagã, dessa cultura perversa, essa mulher desfrutou de privilégios valiosíssimos que ela desprezou. Privilégios da mesma forma como Ruth desfrutou. Quando Ruth se casa com um dos filhos de Noemi. Só que Ruth soube aproveitar os privilégios. A esposa de Ló não. E aí a pergunta é: quais foram os privilégios que a mulher de Ló desprezou, tendo ela se casado com Ló? Pense comigo. Quando Jesus diz a nós, para nós não nos esquecermos do exemplo dessa mulher, Jesus com certeza tem em mente aqueles privilégios que a mulher de Ló desprezou e que por tê-los desprezado, quando chegou a hora dela partir, ela se entristeceu. Para mim, a primeira coisa que ela desfrutou foi das belezas das histórias bíblicas que Ló compartilhava com ela. As histórias do Deus de Abraão. Lembre-se que a tradição oral, ou seja, tudo que Deus criou e como Ele criou, toda a história do povo de Deus, de Adão até Abrão, como ainda não havia a Bíblia na forma escrita, essas histórias, como é que então elas eram transmitidas? Elas eram transmitidas através do que se chama de tradição oral. Eram histórias que eram contadas de pai para filho, de avô para neto. A mulher de Ló ouviu as belas histórias. A mulher de Ló ouviu Abrão contar histórias. A mulher de Ló teve esse privilégio de ter saído de um mundo e de uma vida pagã, mas que se submeteu aos ensinos das belas histórias do Deus Criador. Mas ela desprezou isso. Essa mulher também desprezou os benefícios do Deus de Abraão, que ela tomou parte. Se você ler, por exemplo, Gênesis 14, 14 a 16, nós vamos aprender sobre um momento grandioso, quando o Deus de Abraão age em favor dessa mulher. Olha o que diz o texto, Gênesis 14, 14. Quando Abraão soube que seu sobrinho, Ló, havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao deserto de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Essa mulher viu o Deus de Abrão agir por ela. Essa mulher foi beneficiária da graça de Deus, resgatando ela e o que ela tinha. Ela ouviu as histórias de Deus, ela foi beneficiária da graça de Deus, mas ela desfrutou de um terceiro privilégio que é magnífico. E que a gente tantas vezes ignora. Essa mulher desfrutou do privilégio da intercessão de Abrão. Em Gênesis 18, verso 20 em diante, a gente aprende sobre a forma como Abraão intercedeu por Ló e pela sua família. Quando Deus disse que destruiria Sodoma, olha o que Abraão faz. Gênesis 18, 20. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar e se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor, aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? E aqui começa uma batalha de intercessão, onde Abraão diz: não destrua os justos, não destrua Ló, não destrua a esposa dele, não destrua a família dele. E lá no final, no verso 33,
diz que quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Irmãos, a esposa de Ló desfrutou dos privilégios da intercessão do piedoso Abraão. Essa mulher também desfrutou da companhia de um homem que era um líder piedoso no lar dele. Ló pisou na bola muitas vezes, mas Ló tinha berço espiritual, teve seu tio Abraão com ele. E para a gente ter uma ideia de como era o caráter desse homem, a gente tem que se lembrar do que os moradores da cidade de Gomorra, ou Sodoma, o que eles diziam sobre Ló. A raiva que eles tinham de Ló. E eles tinham raiva de Ló, porque Ló não concordava com as mazelas deles. Gênesis 19, verso 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Por que Ló estava sentado na entrada da cidade de Sodoma? Porque esse era o costume dos juízes da cidade. Ele era um dos homens que julgavam as causas da cidade de Sodoma. Ele era um homem justo, ele era um homem da lei. E ele exercia tão bem seu papel, que olha o verso 9. Saia da frente, gritaram os homens de Sodoma. Esse sujeito, Ló, é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Eles tinham raiva de Ló, porque Ló era justo. A mulher de Ló, portanto, teve um líder justo e piedoso no seu lar. Mas a última vantagem que ela desfrutou, mas que ela parece ter dado a mínima, foi a oportunidade de não ser punida com juízo. Gênesis 19, de 12 a 17. Gênesis 19, de 12 a 17, nos conta que o Senhor manda os anjos avisam e eles arrancam eles de dentro da cidade. E a mulher de Ló recebeu a chance, como Ló e todos os que de lá saíram, de não serem punidos com juízo. Olha o que o texto diz. Gênesis 19, 12. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente. Gente, tudo isso aqui, fruto das orações de Abraão, não se esqueça disso. Pois estamos prestes a destruir toda a cidade, o clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Olha o cuidado desse homem, olha o cuidado desse sogro. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensavam que Ló estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão e também sua mulher e as 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade. Som. Troca. Hã? Som. Onde eu parei? Visto que Ló hesitava, verso 16. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão e também sua mulher e as 2 filhas. E correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Gente, a mulher de Ló desfrutou do privilégio de não ser destruída
no dia do julgamento de Sodoma. Veja quantos privilégios essa mulher teve. Mas ainda assim, essa mulher preferiu amar a sua vida, amar a vida dela em Sodoma. Ela amou tanto a sua vida, ela quis tanto cuidar ela mesma de sua vida, que ela perdeu a vida dela. E olha o que ela faz, verso 23, Gênesis 19. Ló chegou a Zoar, quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. Deus tinha dito no verso 17: não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou vocês serão destruídos. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. Que tristeza, gente. A esposa de Ló representa a vida de muita gente que se diz cristã nesta geração. Sabia disso? A mulher de Ló é como muitos ditos crentes. Como assim? Gente que desfruta dos ensinos da palavra de Deus. Gente que teve pai e mãe que ensinaram a eles a Bíblia. Avós que ensinaram a Bíblia. Igrejas que ensinam as Escrituras. Gente que desfruta de benefícios de Deus. Gente que desfruta dos livramentos de Deus. Gente que desfruta dos privilégios da intercessão, da oração de gente piedosa, gente que ora por eles, gente que desfruta das bênçãos de um lar piedoso, de um lar crente, da comunhão de uma igreja, gente que desfruta de grande chance de ouvir todo domingo a palavra de Deus, mas ainda assim preferem os prazeres de Sodoma. É gente que caminha na direção de Deus, só que olhando para trás. Põe a mão no arado e olha para trás. É triste, mas a nossa geração está repleta de gente assim. Só que gente assim, a exemplo da mulher de Ló, gente assim vira estátua de sal. Gente assim se torna insípida. Gente assim perde o sabor. E você se lembra o que Jesus diz sobre o sal que perde o sabor, sobre o sal insípido, não presta para mais nada. Em Mateus 5, verso 13, o Senhor Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Não, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Não seja você como a mulher de Ló, porque sofre com a tristeza de partir quem despreza os privilégios valiosos que hoje tem. Então você, jovem, você adulto, você com que idade for, que experimenta da palavra, que desfruta dos benefícios, dos livramentos, das orações dos santos, de uma família cristã, que tem a chance de ouvir a palavra todo domingo, a toda hora, mas que ainda assim prefere Sodoma e vive olhando para trás. Segundo lugar, sofre com a tristeza de partir quem desfruta de pecados detestáveis. Por que a esposa de Ló olhou para trás? Porque ela tinha grande apego à vida dela em Sodoma. Por isso que Jesus disse lá no início: olha, se você amar sua vida demais, você vai perder. Ela amava demais a vida dela em Sodoma, ela amava demais os prazeres e o que ela desfrutava em Sodoma. Ela amava demais ser mulher do grande Ló, que se assentava à porta da cidade como um dos juízes. Ela amava o status, ela amava o privilégio. Isso fica claro para nós
na forma tão lenta como ela, suas filhas, procederam na hora que tinham que sair correndo de Sodoma. Você prestou atenção lá em Gênesis 19? Verso 15. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher, suas 2 filhas que estão aqui, sai agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. E visto que Ló hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher, suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro. Agora a pergunta é: por que Ló hesitava? Porque a mulher dele não vinha atrás dele. Ele olhava para trás e cadê a mulher, cadê as filhas? E ele hesitava porque ele estava dividido entre ir obedecer a Deus e salvar a própria vida, e deixar ali a esposa e as filhas e os genros. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, e aqui eu tenho para mim que a graça de Deus ela é tremenda. Às vezes Deus respeita a nossa vontade, mas claramente o texto nos mostra que o livre-arbítrio aqui não valeu para Ló. Ló não teve escolha, porque Deus escolheu tirar ele de Sodoma e ponto final. Se Deus não cata ele pela mão, não garra no pescoço dele e fala: sai agora, ele teria morrido lá dentro, porque ele hesitou. E ele hesitou porque a mulher não queria, porque as filhas ficaram para trás, fazendo escovinha, passando make-up, colocando sobrancelhas postiças, pensando em qual vestido colocar na mala, se a unha francesinha estava bem feita, dando a última depilada na perna. E Ló olhando, e Ló gritando: vamos, mulher, você não está indo para um baile? Não, você está prestes a morrer, vamos embora. E o anjo, se o anjo não apressa essa carroça, imagine, Itamar, grande apego aos prazeres de Sodoma. E aí quando finalmente ela sai da cidade, olha o que o texto diz no verso 26 de Gênesis 19: estando a mulher de Ló atrás dele, ou seja, ela ainda andava um pouco atrás, lenta. Mas outra coisa que parece que a esposa de Ló desacreditava da palavra de Deus da mesma forma que os seus genros. Olha aqui comigo no verso 17: quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram e salvem-se, não olhem para trás. Verso 26, a mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Agora, olha os genros no verso 14. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que Ló estava brincando. É brincadeira desse homem, zombaram dele, fizeram chacota do que Ló estava dizendo. Gente, a esposa de Ló representa a vida de muitos cristãos neste tempo. Gente com coração dividido, gente com coração confundido, gente com coração endurecido, gente com coração dividido porque ainda está apegado a Sodoma, sabendo que tudo lá está prestes a ser destruído. Você precisa sair correndo, mas não sai às pressas, fica lá com o coração dividido, no mundo e na igreja, um pé numa canoa e o outro na outra. Gente assim nunca vai ser feliz. Jovens assim nunca serão felizes. Porque se você sabe que tem que sair de Sodoma, se você sabe que o seu lugar não é Sodoma, e se você já se pôs a caminho da terra que Deus tem para você, por que você insiste em andar devagar? Por que você insiste em ficar olhando para trás? Por que você insiste em achar que é brincadeira, em achar que não é tão urgente assim? Por que o seu coração está dividido? Lembre-se da mulher de Ló. Não se brinca com o que Deus diz.
O coração confundido é aquele coração que diz: será mesmo? Será que Ló está falando sério? Será que Ló não está brincando? Afinal, ele é tão brincalhão. Será que não é mais uma piada dele? Será que não é uma interpretação dele? Será que Deus diz isso mesmo? Será que Deus leva tão a sério assim as coisas? É o coração confundido, é o coração endurecido, que Deus diz: não olhe para trás, e você olha, teima. E aí, quando você se dá conta, você não passa de uma estátua de sal, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Vamos ser francos, tem muitas mulheres de Ló nas nossas igrejas, muito jovem assim, muito adolescente assim, muito marmanjo assim, gente que tem medo de virar para Deus e dizer: quer saber, eu vou viver a vida do meu jeito. Gente que sabe que Sodoma não é o lugar deles, mas não consegue seguir sem olhar para trás. E aí, sofre com a tristeza de partir quem desfruta de pecados detestáveis, como a mulher de Ló. E é por isso que Jesus diz para nós: lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Não queira viver a vida cristã desfrutando de pecados detestáveis. Não queira viver a vida cristã desprezando os privilégios valiosos que você tem como cristão. Mas a terceira e última observação: sofre com a tristeza de partir quem se depara com o juízo de Deus. Gente, a mulher de Ló chegou muito perto, mas não foi salva. Olha o que diz o texto, Gênesis 19, 23. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Até então a mulher estava com ele. Em outras palavras, a mulher de Ló viu o raiar do sol, viu a luz do dia. Zoar era a cidade refúgio, onde Deus receberia eles e os livraria do juízo. Em outras palavras, a mulher de Ló entrou na igreja. O verso continua: então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. Então a mulher de Ló começa a ouvir o barulho do juízo atrás dela, ela sente o chão tremer, com as labaredas de fogo de Deus caindo e destruindo Sodoma e Gomorra. Só que o que ela faz? Deve ter sentido aquela dorzinha no coração, aquele aperto: pobre cidade de Sodoma, o meu lugar. E aí a mulher de Ló olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Em outras palavras, ela não deixou de seguir, ela não deixou de ir para a igreja, ela não deixou de falar que era crente, mas olhou para trás e foi consumida. Irmãos, como é que o pecado é tão capaz de nos enganar? Como é que o pecado é tão capaz de nos escravizar, sem a gente perceber, e quando a gente menos espera, e quando a gente se dá conta, nós já estamos debaixo do julgamento de Deus? Lembre-se, a esposa de Ló estava fisicamente longe de Sodoma, mas seu coração ainda estava lá. A esposa de Ló viu o romper da aurora, ela estava nos limites da cidade de Zoar, ela pensava que o julgamento de Deus estava longe dela, só que não, o julgamento de Deus caiu sobre ela. Por quê? Porque o coração dela ainda estava lá. Então sofre com a tristeza de partir quem se depara com o juízo de Deus. E aí Jesus vem e diz: lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Nós estamos no primeiro dia de um novo ano, primeiro dia de 2017. E como eu disse no início, pode ser que algum de nós não chegue ao 31 deste ano, de dezembro. Mas se todos chegarmos, e espero em Deus que assim seja,
2017, sabe o que será no final das contas? Apenas mais um ano a menos, dentre os anos que nos separam da hora de partir. Essa é que é a verdade. Anos novos, na verdade, são anos vividos, e cada um que é vivido, na matemática de Deus diz um a menos, a hora de partir se aproxima. Viva 2017 com essa convicção, com essa certeza, a hora de partir se aproxima. Não se iluda com o vigor da juventude, não se iluda com os prazeres dessa vida. Em Cristo a gente desfruta a alegria de viver, mas em Cristo principalmente a gente desfruta da alegria de partir. Sem Cristo, as pessoas até desfrutam de lampejos de alegria nesta vida, mas sem Cristo, todos se entristecem na hora de partir. Então a mulher de Ló existe para nos dizer que a gente não precisa sofrer com a hora de partir. A gente não tem que se apegar à nossa própria vida, pois quem se apega à sua própria vida, perde a vida na hora de partir. Abra mão da sua vida, abra mão de querer garantir seus prazeres do seu jeito, ao seu modo, entregue-se a Cristo e você vai ganhar aqui e agora, e também na hora de partir, a vida plena e verdadeira. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Sabe por que fica triste na hora de partir alguém como a esposa de Ló? Porque não resolveu o problema do pecado no coração. Então deixe-me concluir fazendo algumas observações sobre o pecado no coração da mulher de Ló. Primeiro, não pense você que você tem controle sobre o seu pecado. Você não tem. O pecado nos cega, o pecado nos escraviza. Essa história de deixar a cabeça esfriar, de deixar a vida curar, é a maior ilusão do diabo. Você acha que tem controle sobre a ira, você acha que tem controle sobre determinado pecado, prazer, assim como a mulher de Ló achava que tinha controle da vida dela. De onde eu tiro isso? Deus diz, não olhe para trás. Ela disse, eu vou dar só uma olhadinha. Eu sei a hora de voltar meus olhos para cá. E quando ela se dá conta, já era tarde. Não brinque com o pecado. Não brinque com seus sentimentos e inclinações malignas. Outra coisa, você não pode separar a sua vida do seu pecado. Como no caso da esposa de Ló, você até pode sair fisicamente de Sodoma. Você pode até pecar e depois deixar a cena do crime, mas o seu coração vai ficar em Sodoma. Você ainda será escravo e réu de juízo. Então, não queira viver uma vida dupla. A minha vida de Sodoma e a minha vida de igreja. A quem você pensa que engana? Sinceramente, a quem? Os olhos do Senhor estão sobre tudo e sobre todos, em todos os lugares. Não tem como a gente separar a minha existência sodomita e a minha existência cristã. A mulher de Ló tentou viver assim, e Deus disse, não, comigo assim não dá. Outra coisa, você não pode se iludir com a ideia de que novos horizontes te separam do seu pecado. Ou seja, começa um ano novo como esse, e você fala, vou mudar alguns hábitos, vou mudar algumas companhias, algumas amizades. Não basta isso. Tem que haver uma mudança de coração. Porque se não houver uma mudança de coração, por um tempo você até consegue se parecer mais cristão e menos sodomita.
Mas você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o seu coração é tão desgraçadamente inclinado para Sodoma que você não vai conseguir. E aí sabe o que acontece? Você se revolta com Deus. Aí você culpa Deus. Aí você diz: Deus, mas eu orei, mas eu busquei, mas eu tentei. Quando na verdade, antes de tudo, você não tinha que ter tentado mudar de hábitos por si só. Você teria que ter chegado diante de Deus, e a chance é hoje dizer: Senhor, a verdade é a seguinte, o meu coração ama Sodoma. O meu coração ama a Diabolos, ama os prazeres desse mundo. Ó Senhor, ou o Senhor quebra o meu coração e inclina o meu coração para o Senhor, ou eu vou continuar na direção de Sodoma, meu coração não vai sair de lá. Então não queira apenas olhar novos horizontes, como a mulher de Ló, lá de Zoar, olhando para trás como que dizendo: eu estou aqui, estou a salvo. Ah, mas meu coração está lá. E a última coisa, apenas frequentar a igreja não separa você do seu pecado. A mulher de Ló já estava em Zoar, longe de Sodoma, já estava lá na igreja. Mas como já dissemos, o coração dela não a acompanhou. Então hoje à noite eu estou aqui para te dizer o seguinte: receba a Cristo no seu coração, lembre-se da esposa de Ló, abra mão da sua vida, deixe Deus ter a sua vida, conduzir a sua vida, queira os prazeres de Deus, deleite-se na vontade de Deus. A minha oração hoje cedo, e eu mandei o vídeo para vários de vocês, no Salmo 16:11, foi essa: Senhor, mostra-me o caminho da vida. Senhor, ensina-me a alegria da Tua presença. Deus, o prazer de viver com o Senhor. Ó Senhor, seja essa a sua oração para esse ano. Faça como Abraão fez. Para mim, esse texto de Gênesis 19:27 é lindíssimo. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Qual foi a última vez que você esteve na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você correu para aquele cantinho, você e Deus? Que 2017 seja o tempo de você correr para o lugar onde você desfruta da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você não precisa se entristecer com a ideia de partir. Você não precisa temer, porque a vida em Cristo é incomparavelmente melhor. E você quer uma prova disso? Sabe qual é a vida que vale a pena? É aquela vida que diz assim, quando você consegue dizer para a sua própria alma: olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se o seu viver não for Cristo, morrer para você vai ser uma tristeza, e isso e morrer é um fato inevitável. Então, o que você precisa tirar do seu coração? O que você tem que destronar na sua vida, destruir, para colocar Cristo aí no lugar? Pense nisso agora. Qual é o prazer que se tornou para você o seu Deus, e que rouba de você a alegria de viver a vida cristã, e que coloca em você a tristeza de achar que partir é ruim? Faça como Abraão. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Levante-se hoje, aqui e agora, e corra para os braços de Jesus e diga: Senhor, eu não quero apenas frequentar a igreja, eu quero que o meu coração seja seu.
Senhor, eu não quero apenas mudar hábitos, mudar amizades, eu quero que o meu coração seja seu. Senhor, eu não quero apenas viver aqui e ter a vida lá também. Eu quero a sua vida na minha vida. Senhor, eu não tenho mais controle da minha vida. Eu perdi o controle do pecado na minha vida. Misericórdia de mim. Viva 2017 nessa perspectiva, meu irmão, minha irmã. Não queira viver diferente. Lembre-se da esposa de Ló.